Seja mais uma vez muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Comportamento à Luz da Palavra. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre respostas. Respostas que nós somos obrigados no decorrer do nosso dia a dia, no decorrer do nosso cotidiano. E nós temos que dar para a sociedade. Como nós temos respondido às demandas da vida? Como é que você tem respondido à demanda daquilo que você é cobrado no seu dia a dia? Será que você tem estado num nível de resposta segundo os padrões de Deus? Ou você só tem falado? Ou você só tem pensado? Ou você só tem sentido? Será que tudo que você tem pensado, sentido, você tem realmente permitido agir? Principalmente como discípulos de Jesus, como servos do Senhor, nós temos uma resposta a dar. E nós vamos pegar aqui o modelo de Jesus. Como Jesus respondeu para Deus, como Jesus respondeu para a sociedade da sua época e como Jesus respondeu para as pessoas que estavam à sua volta. Lembrando que essas respostas que Jesus deu é justamente o modelo, é o padrão que todo discípulo de Jesus precisa ter para emitir, o mesmo comportamento que Jesus emitiu na sociedade da sua época. Todos nós somos cobrados por Deus, cobrados pela sociedade e somos cobrados por nós mesmos. Existe em nós uma cobrança diária. Eu não sei se você já ouviu o termo que as pessoas falam muito assim: eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem. Você já ouviu esse termo? Isso é muito comum nós ouvirmos no nosso dia a dia. E eu quero te convidar a você ficar até o final do vídeo para que você possa refletir se seus comportamentos, se a forma como você tem respondido, ela está realmente focada nos padrões que Jesus ensinou. Nós vamos pegar aqui 4 aspectos, 4 modelos que Jesus ele pensou, ele sentiu e a forma como ele respondeu àquela demanda. A primeira demanda que nós vamos pegar aqui é a respeito da obediência. Jesus ele pensava em obediência e Jesus sentia sobre a obediência. Mas qual foi a resposta de Jesus em cima da obediência? A palavra do Senhor, lá em João, capítulo 6, no versículo 38, vai dizer o seguinte: Jesus ele diz: eu desci não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade de meu Pai que está no céu. Então, observe a primeira demanda. Jesus ele falava sobre obediência, ele ensinava sobre obediência, mas ele não podia ser desobediente. E qual é a resposta de Jesus em cima da obediência? Ele age em concordância com o Pai. Jesus ele não fez nada por ele mesmo, ele não fez nada sozinho. Mas todas as ações de Jesus, elas estão em linha com a vontade de Deus. Segundo aspecto, segunda demanda, Jesus ele pensava sobre humildade e Jesus ele sentia a respeito da humildade. Qual foi a resposta de Jesus sobre humildade? Nós vamos ver lá em Mateus, no capítulo 3, nos versículos 14 e 15, que Jesus ele estava sendo batizado por João Batista. E João Batista, ele se sente por um momento ali incapaz de batizar Jesus. Ele não se sentia capacitado para batizar Jesus, porque ele falava de Jesus e ele pregava a respeito de Jesus, que Jesus era o maior no reino dos céus. Jesus era o maior. Olha, eu vou batizar, eu vos batizo, mas vem um que é maior que eu. Era assim que João Batista ele pregava. E aí vem Jesus para ser batizado por João. E o que João faz? João ele se sente incapaz. Ele diz: eu careço de ser batizado por ti e tu vens a mim. Mas Jesus, qual foi a resposta de Jesus? Ele diz: deixa por agora, porque assim convém operar toda a justiça. Então nós vamos ver ali que Jesus ele foi humilde. Porque mesmo sendo Deus, mesmo sendo Messias, mesmo descendo da glória, mesmo sendo quem ele entendia a hierarquia, ele entendia a lei,
e ele foi obediente. Em momento algum ele se elevou, mas ele se humilhou, né? E ele recebeu ali o batismo de João até mesmo para cumprir com aquilo que João ensinava e pregava. Ele não desfez em momento algum as coisas que João ensinava, as coisas que João pregava. Ele foi em concordância aos ensinamentos de João Batista. E isso nos faz refletir. Quantas pessoas no seu dia a dia, elas não obedecem, elas não transmitem um mínimo de sentimento e de comportamento de humildade, de obediência à hierarquia que está colocada sobre ela. E agora nós vamos falar sobre o serviço, sobre o servir. Jesus ele pensava em servir porque ele dizia que desceu para fazer a vontade do Pai. Jesus ele sentia a necessidade de servir e Jesus respondeu com o serviço. Nós vamos ver ao longo da Bíblia, principalmente ali no livro segundo escreveu Mateus, falando sobre tudo que Jesus ele praticou no período que ele estava aqui na terra. Então Jesus ele pregou, ele ensinou, ele instruiu, ele corrigiu, mas tudo que ele fazia não ficava somente nas palavras. Jesus também, ele praticava. Então Jesus curou, Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus, ele praticou todo tipo de serviço que foi colocado na mão dele. Jesus, ele matou a fome de milhares de pessoas. Jesus curou tantas coisas. Se nós formos parar aqui para refletir, quantas coisas Jesus praticou. Ou seja, aquela prática era justamente a resposta que ele dava de acordo com aquilo que ele falava. Quarto e último aspecto. Jesus, ele também, ele foi corajoso, né? E ele nos ensina através da coragem. Nós precisamos ser corajosos no nosso dia a dia. E Jesus ele não falava a respeito apenas de ser corajoso, de aqueles que tinham que seguir a ele, tomasse a sua cruz e seguisse. Mas ele também foi corajoso. Nós vamos ver em um determinado momento, que também encontra-se no livro segundo escreveu Mateus, onde Jesus ali, ele está passando por uma fase difícil, um momento difícil. É o momento que ele está orando e logo em seguida ele vai ser conduzido para ser julgado. E Jesus, ele, por um momento, ele diz para Deus: Senhor, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Observe que Jesus ali, ele pensava naquilo que ele iria padecer, naquilo que ele iria sofrer. Automaticamente, qual foi o sentimento de Jesus? A Bíblia vai falar que Jesus ele ficou triste, que Jesus ele sentiu angústia. Mas qual foi a resposta que Jesus deu para isso? Ele simplesmente pediu ao Pai que aquela situação fosse passada dele, fosse tirada. Ele queria se livrar daquele momento. Mas a nossa alegria, a nossa felicidade é que ele automaticamente ele já diz: olha, mas seja feito conforme a tua vontade. Se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feito conforme eu quero, mas seja feito conforme a tua vontade. Então Jesus, ele em tudo, ele pensou, ele sentiu e ele agiu. Automaticamente, como eu já disse aqui, Jesus ele recebe de Deus a coragem que ele precisava para passar por tudo que ele passou. E é sobre esses 4 aspectos que nós tomamos como base no comportamento de Jesus para que nós venhamos a refletir. Tudo que você tem sentido, tudo que você tem pensado, realmente você está dando uma resposta adequada? Ou você pensa uma coisa, sente uma coisa e responde de outra forma? Se esse vídeo ele trouxe uma reflexão para a sua mente, se esse vídeo ele trouxe uma reflexão ao seu coração, compartilhe com outras pessoas. Pense numa pessoa, num amigo que queria ficar feliz em ouvir essa palavra, e compartilhe com essa pessoa. Deus te abençoe.